Aê, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Fala, Pedro aqui da XP, mais uma vez com vocês, mais uma vez aí na assessoria live, que em tempos como esse se prova cada vez melhor para a gente conseguir se comunicar, para a gente conseguir passar conteúdo para os investidores. E agora selecionado e escalado com duas feras aí do mercado financeiro e imobiliário para a gente apresentar a super live de renda variável, mais específico, claro, para fundos imobiliários. Daniel, Bruno, prazer enorme. Prazer falar com você, Pedro. Prazer. Legal, vamos lá. Na verdade, até para apresentar um pouco, Daniel Malheiros, sócio-gestor da RBR, cuida aí da área um pouco mais específica internacional, e Bruno, também sócio da RBR, vai cuidar ali da parte da relação com os investidores. E aí, até para a gente começar, né, pessoal? Queria que vocês apresentassem um pouco da casa, claro, passassem para o pessoal como que vocês trabalham, que área que vocês atuam. Acho que é legal a gente começar dessa maneira. Perfeito. Bom, vou primeiro me apresentar aqui, depois o Bruno Franciulli, meu sócio, também se apresenta, comenta um pouquinho do que é a RBR. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Daniel Malheiros, eu sou sócio da RBR, toco a área internacional. Depois, viu, Pedro, se eu puder comentar um pouco sobre a área internacional e que a gente faz, que é algo que acho que não tem hoje no mercado brasileiro, além da RBR, seria muito legal se tivesse oportunidade. Claro. Falando um pouco sobre a minha carreira, tenho mais de 15 anos de mercado, dos quais 10 anos dedicado ao mercado imobiliário, então já passei por incorporadora, já passei por research de banco, já trabalhei em asset. Antes de me juntar à RBR, eu era o head de real estate na Empíricos, então olhava desde incorporadora, empresa listada de shopping center, a IBR Properties, por exemplo, de empresa listada de laje, galpão, mas principalmente olhava fundo imobiliário. Então, me juntei à RBR foi em 2018, e desde então estou tocando a área de investimentos internacionais, e para mim é super prazer estar aqui fazendo essa live. Muito obrigado pelo convite carinhoso, Pedro. Obrigado, XP, também. Prazer enorme. Vamos lá, Bruno. Bom, Pedro, obrigado. Também agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns a XP por tudo que vem fazendo nesse momento turbulento de mercado, né? Todas essas iniciativas de tentar aproximar ao máximo o gestor aos seus investidores finais, gerando conteúdo e informação. XP, realmente, vocês estão de parabéns. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Franciulli, eu sou sócio responsável pela área de relação com investidores aqui da RBR. Eu comecei minha carreira em meados de 2010, eu fiquei 4 anos e meio trabalhando na Advis Investimentos. Ela não existe mais, essa gestora, ela se tornou hoje a Canvas Capital. Ela fez uma fusão, né, com a Canvas Capital, e em 2014 eu saí. E praticamente entrei no D0 da RBR junto com o Ricardo Almendra, que é o nosso sócio CEO, e o Guilherme Bueno Neto, que é o sócio também fundador responsável pela área de desenvolvimento. Tá? Então, desde 2014 eu toco a área comercial aqui da RBR. Falando rapidamente do que a gente faz, né? Nós somos uma gestora independente de investimentos, que está no mercado já há mais de 5 anos e atua especificamente no setor de real estate, setor imobiliário, né? E o objetivo sempre nosso foi, desde o início, criar uma empresa que pudesse cobrir todas as vertentes no que tange a investimentos imobiliários. O que eu quero dizer com isso? Não é só comprar um terreno ou comprar um prédio e construí-lo, né? Dentro do mercado mercado imobiliário, e principalmente utilizando um pouco do mercado de capital, tem vários instrumentos e várias possibilidades de você fazer negócio dentro do mercado imobiliário, né? Então, ao longo desses 5 anos, a gente foi criando algumas unidades de negócio, algumas caixinhas de atuação. Hoje a gente administra por volta de 3,5 bilhões de reais sob gestão, somos 9 sócios, total de 30 pessoas que trabalham na RBR hoje, e a gente tem 5 áreas. A primeira dela é a área de desenvolvimento, onde nós temos fundos imobiliários com mandato para produzir ativos do zero. Então, a gente tem hoje 3 fundos de desenvolvimento que compram terrenos para produzir prédios residenciais, só São Paulo capital, e a gente recentemente captou um fundo de desenvolvimento
com mandato para produzir ativos corporativos do zero, também só na cidade de São Paulo, capital. A área de desenvolvimento, de produção de ativos do zero, Greenfield, a gente só atua na cidade de São Paulo. Tá? A segunda área, a gente montou a área de properties, ou a área de renda, nossa área de tijolo, onde a gente tem um fundo imobiliário, que é um fundo talvez conhecido aí no mercado, que é o RBR Properties, o ticker dele é o RBRP11, esse fundo ele é listado em bolsa, e ele tem negociação diária. E o objetivo desse fundo é construir um portfólio de investimentos lastreado em tijolo. E esse tijolo pode ser lajes corporativas, prédios corporativos ou galpões logísticos. Tá? Esse é o RBR Properties. A terceira caixinha de atuação, a gente tem uma área de crédito, que nós temos fazemos a gestão de fundos, os famosos fundos de papéis, os fundos de recebíveis. É um fundo imobiliário, só que ele não compra tijolo lá dentro, ele só compra CRI, né? Só compra papel. A gente tem 2 veículos, tem o RBR Rendimento High Grade, que é um fundo aí grande no mercado, também conhecido, o RBR R11, é um fundo de papéis de baixo risco, né? Por isso o nome High Grade, significa nomes mais óbvios, empresas mais conhecidas. E a gente tem um outro veículo voltado ainda só para o público profissional, para investidores profissionais, que é o RBR Private Crédito Imobiliário, o RBR High Yield, né? Conceito mesmo, só comprar papel, mas são operações um pouco mais estruturadas. A quarta caixinha é a nossa caixinha que a gente chama de multi-estratégia, onde nós temos o RBR Alpha, que é o RBR F11, fundo também conhecido, listado em bolsa, liquidez diária, e esse fundo ele faz de tudo um pouco do que eu comentei até agora, né? Ele tem essa pegada multi-estratégia. Então, parte do book dele vai para renda fixa, onde ele compra CRIs diretos ou fundos de CRIs, certo? Ou fundos recebíveis, e parte do book dele, a maior parte, vai para fundos de tijolo. E aí é onde a gente faz o stock picking de fundos imobiliários de tijolo, né? Fazendo a mesclagem entre fundos de segmento corporativo, fundos do segmento de galpões logísticos e fundos no segmento de shopping. Tá? Essa é um pouco da carinha do RBR Alpha. E por último, não menos importante, e vai servir muito de apoio aqui para o que a gente vai discutir hoje, né, nesse espaço que vocês nos concederam, é a área offshore, a área que meu sócio e amigo Daniel Malheiros, que está aqui com a gente, toca. E a gente atua especificamente no mercado norte-americano, especificamente na cidade de Nova York e especificamente numa classe que se chama multifamily. É uma classe que está inserida no contexto residencial no mercado imobiliário de Nova York. Dani, vou passar a bola para você, melhor do que ninguém, para contar o que a gente faz dentro dessa caixinha. Então, só fazendo então um parênteses aqui com o Franciulli, e aí a gente começa as perguntas. Com relação à caixinha offshore, a gente tem hoje um veículo de 50 milhões de dólares para investir nessa classe que se chama multifamily, que nada mais é do que propriedade residencial para renda. Para aqueles que não conhecem, a vacância histórica desse segmento é menos de 2%. Esse é o segmento mais resiliente do mercado norte-americano. No Brasil, a gente ainda está engatinhando nesse sentido, tem pouca coisa aqui, mas a tendência aqui somente. Hoje, 70% da população norte-americana vive de aluguel. Então, o que a gente faz lá fora? Né? A gente compra aqueles predinhos que a gente costuma dizer que tem uma escada aparente por fora, que aparece em vários filmes que vocês assistem, predinhos baixinhos, 5 andares. Não tem elevador, normalmente, esses prédios. Não tem elevador. São prédios que eles chamam de pre-war, são prédios que têm mais de 100 anos de idade. A gente compra esse ativo, que ele pertence a um único proprietário, geralmente é uma família que vem carregando ele 30, 40 anos, reforma ele inteirinho, deixa um brinco e loca depois. Tá? Isso tudo para buscar um retorno anual em dólar na casa de 15%. Então, nesse ambiente turbulento que a gente vem vivenciando, é tão bom para a gente, sabe, ter esse portfólio offshore. Infelizmente, ainda é restrito a poucos investidores, mas a gente está se preparando para o segundo semestre desse ano abrir aí um clube e conseguir atender a uma demanda maior e quem sabe todo mundo que está assistindo aqui puder participar também
desse novo mandato. Então, só para introduzir aqui o que a gente faz lá fora, e obrigado aí, pessoal. Vamos às perguntas. Então é isso, gente. Legal. A gente passou um pouco tudo que a RBR faz, acho que a apresentação está feita, agora vamos ao que interessa. Legal, vamos lá. E aí, até para passar para todos os investidores, para todo o pessoal que está nos assistindo, a ideia aqui, claro, é eu conseguir unir as perguntas de todos vocês para passar da melhor maneira, tanto para o Bruno como para o Daniel. E aí eu vou até aproveitar que o Bruno levantou essa bola aí da vertente offshore, e claro, aproveitar também que a gente está com um dos maiores especialistas do Brasil na área, o Daniel, para a gente começar o nosso debate, obviamente, nesse setor. Então a gente sabe, né, Daniel e Bruno, que a gente passou de 100 mil investidores ali no fundo imobiliário aqui no Brasil em 2018 para mais de 600 mil investidores nessa vertente ali no final de 2019. Como que a gente pode comparar o mercado e o desenvolvimento em si do mercado imobiliário americano e brasileiro? Essa é uma excelente pergunta. Realmente a gente passou por um crescimento na indústria de fundos imobiliários enorme, cresceu em termos proporcionais até mais do que investimento em ações. Eu acho que esse crescimento aqui, falando primeiramente de Brasil, ele se deve principalmente a alguns fatores, como, por exemplo, a gente vem tendo uma educação financeira maior, né, mais ampla para a população, então as pessoas entendendo o que é fundo imobiliário, que não é um bicho de sete cabeças, algo super simples, mais eficiente que comprar um imóvel físico no final do dia. O trabalho da XP enorme, propagando no Brasil esse investimento via seus assessores de investimento, isso associado também muito ao macroeconômico, que, quer dizer, a gente sabe que está num cenário mais difícil agora, mas anteriormente, juros caindo muito forte, e que quem não sabe, quando os juros caem, imóvel valoriza, e a gente tinha várias opções, e tem ainda várias opções na Bolsa de Valores, então isso aí acabou fazendo com que o número de investidores crescesse muito ao longo do tempo, e acho que essa tendência ela continua, talvez, numa velocidade mais reduzida por conta dessa crise. Como é que é isso lá fora? Né? A gente tem que tentar pensar alguns grandes números. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o mercado lá se chama REITs, que é Real Estate Investment Trust. Não é bem um fundo imobiliário, ele é muito parecido com uma empresa de properties listada na Bolsa. Tá? Esse é o que eles chamam de fundo imobiliário norte-americano. Esse REIT, ele representa mais ou menos $1 trilhão. Tá? A gente está falando de mais ou menos 150, 180 REITs no total. Hoje a nossa indústria, o número deve ser por aí também. Só que lá o mercado ele é mais concentrado. Então, um fundo lá fora, um REIT, ele deve ter mais ou menos um patrimônio médio na casa de $15 bilhões. Tá? Quando a gente pensa em números de propriedades, lá fora os REITs representam 500 mil propriedades. 500 mil propriedades. No Brasil, esse número deve ser por volta de umas 5 mil propriedades. E aí, o que é interessante, né? 25... Só para fazer um adendo, né? Um REIT lá fora, que tem um valor de mercado médio de $20 bilhões, é mais ou menos o tamanho de toda a indústria de fundos imobiliários aqui no Brasil. Perfeita analogia. O dólar a 5, a gente está falando de uma indústria de 100 bi, né? Mais ou menos. Uma indústria de $20 bilhões, é isso. E, então, assim, como que é a cultura americana? 25% dos americanos investem em REITs, tá? No Brasil, esse número é menos de 1%. A gente nem começou ainda o processo de familiarização, aí, vamos colocar assim, com esse mercado de fundos imobiliários. Então, a gente tem um potencial gigante pela frente, tá? E lá nos Estados Unidos, um detalhe, né? Os americanos que investem, eles até pagam imposto. Dependendo do quanto que o cara tem de renda, ele paga o imposto, seja ganho de capital, ou seja próprio em cima do provento que ele recebe todo mês. E aqui a gente tem esse grande benefício que, no final do dia, o investidor ele não paga IR no provento que ele recebe, no aluguel. Ele paga somente no ganho de capital. Tá? Então, isso aqui é um big picture de como que é o mercado lá fora. Tá? E aí você vai perguntar como é que está o momento lá fora, né? O momento lá fora está muito difícil, assim como a gente está vendo aqui. Os REITs, historicamente,
num período de 10, 15, 20, 30, 40 anos, eles sempre tiveram uma performance superior às ações lá fora e também ao Treasury americano. Esse ano, o REIT cai nada mais, nada menos que algo entre 35% e 40%. Tá? Tem segmentos que lá fora estão sendo mais afetados, como, por exemplo, o hospitality, que eles falam, que nada mais é do que hotel, e também segmento de retail. São os grandes afetados, com perdas aí mais de 50%. E tem uma grande diferença entre o REIT e o fundo imobiliário. O REIT, em sua grande maioria, opera alavancado. O que eu quero dizer com isso? Eles têm dívida. Tá? Aqui, a grande maioria dos fundos imobiliários não opera alavancado. Então, esse é um fator que, nesse momento de crise, traz um conforto adicional ao investidor. Tá? Então, você não tem aquela pressão do serviço da dívida. Não tem aquela pressão para vender um ativo e ter que pagar dívida. Então, isso aí é uma característica que o Brasil tem, diferentemente dos REITs nos Estados Unidos. Eu tive um pequeno delayzinho aqui, só para complementar, não sei se você falou isso, Dani, mas vale ressaltar aqui que REITs, lá fora, né, nos Estados Unidos, ele faz parte do portfólio de investimento do americano, uma parcela muito, muito relevante, né? Não sei se você chegou a comentar isso, Dani, mas na casa do seu entre 15% e 20% da população americana investe em REITs, né, Dani? Sim, nesse sentido, sim. 25% da população americana 25. Investe em REITs. Eu não sei dizer qual que é o percentual de REITs no portfólio do investidor, mas eu chutaria, se fosse chutar um número, deve ser mais ou menos o que você falou, uns 15%, 20%. É isso aí. Perfeito. Não, excelente. E aí, até pegando esse gancho do que a gente vem conversando, a gente sabe que para esse ano, no começo de janeiro, era previsto mais de 7 bi em oferta de fundo imobiliário aqui no Brasil, né? Imagino que, em específico, a gente teria um desenvolvimento também bastante alavancado nos Estados Unidos e em outros países. Como estava a situação ali de Nova York, ali a situação norte-americana, Daniel? Você acha que isso eventualmente foi também impactado? Você acha que talvez o caso brasileiro também possa sentir, e aí, claro, apresentar menos ofertas ao longo do ano? Como que você visualiza isso? Perfeito. Você estava falando, já que tem esse ambiente de tumulto no cenário macroeconômico, isso aqui deve impactar para frente novas construções, né? É isso. Novas ofertas, é isso? Exatamente. Perfeito. Exatamente. O raciocínio acho que é esse mesmo. Acho que tanto aqui quanto lá fora, naturalmente, se a gente tiver alguma pressão de aluguel, isso vai jogar para baixo a rentabilidade. Então, provavelmente, muitos projetos que anteriormente eram viáveis deixam de ser viáveis. E não só isso, acho que a questão de insegurança sobre o que vai acontecer com a economia ao longo dos próximos meses e anos, e como o setor imobiliário é um setor que tem um ciclo longo, né? Pensa numa laje corporativa, demora 4 a 5 anos desde a aprovação para o negócio ficar pronto e locado. Eu acho que essa decisão ela vai ser postergada. Então, eu vejo que novas ofertas devem diminuir e que, de certa forma, contrabalanceiam aí eventual queda de preço de aluguel. Aí eu estou falando do mundo como um todo, tá? E no cenário de dívida também, né? Pode-se dizer que a maioria dos players que atuam emprestando dinheiro para o setor, frente a esse mercado de muita incerteza, instabilidade e, infelizmente, a projeção do PIB já para baixo, ou seja, a atividade econômica vai reduzir, deu uma estopada geral. Então, é natural que seja afetado, né? E não só isso, né? E a dívida ficou mais cara no final do dia também, né? Exato, os spreads tendem a aumentar, né? Menos crédito e mais taxa. Perfeito. Vamos lá. E aí, até em linha com o que a gente vinha estudando no final do ano passado e vinha também observando, aqueles ativos que a gente gosta de chamar de ativos no-brainer, né? Que são aqueles ativos que a gente encontra um potencial muito grande, muito nítido de alavancagem, de prospecção, de desenvolvimento, talvez eles já não estejam tão óbvios assim, principalmente agora no cenário tão incerto. Enquanto uma casa como a RBR vem fazendo a tomada de decisão, vem enxergando esse sentido para, claro, tentar conseguir exponencializar a rentabilidade dos investidores.
como que a gente enxerga lá na RBR, o Franchuri me complementa aqui. A gente tem visto hoje na Bolsa muitos fundos negociando abaixo do custo de reposição, tá? Então, nesse momento, para a gente, faz mais... acho que vale a pena o custo de reposição, Dani, acho que vale a pena dar uma pincelada. O que é o custo de reposição para quem está nos assistindo e não tem familiaridade com esse termo? Custo de reposição é um termo super usado no mercado imobiliário, no mercado de real estate, né, no mercado na economia real, e nada mais é do que você tentar mensurar quanto é que custa para você reproduzir um ativo que ele está pronto hoje. Então, vamos dar um exemplo. Pega um prédio na Faria Lima, né? Quanto é que custa para reproduzir esse prédio hoje na Faria Lima? Quanto é o custo de reposição dele? Quais são os fatores que você tem que levar em consideração para calcular o custo de reposição? Primeiro deles, o custo do terreno. Você vai ter que comprar um terreno na Faria Lima. Quanto é que custa um terreno na Faria Lima hoje? É caríssimo. Por mais que a gente esteja em crise, é caríssimo por todas as razões que nem tem, né, Júlio? Nem tem mais. E nem tem. Depois do terreno, você vai ter que embutir nesse custo o custo das licenças que você tem que pagar para a prefeitura para poder verticalizar, construir um prédio lá. Aqui em São Paulo, você tem que pagar para a prefeitura ou outorga ou CEPAC. Especificamente na região da Faria Lima, utiliza-se o CEPAC. Recentemente, a gente teve o último leilão de CEPAC, que acabou sendo em dezembro do ano passado, e explodiram os preços do CEPAC, né? 2 leilões atrás, o CEPAC saiu a R$ 6.370 o metro, por CEPAC, desculpa, não é o metro, é por CEPAC, 6.370 por CEPAC. Nesse último leilão, o preço do CEPAC foi para 17 mil por CEPAC, então explodiu. Então o segundo componente é o custo da licença, que no caso na Faria Lima é CEPAC. E o terceiro é o custo do tijolo, que é o custo da construção, do concreto, do aço, de toda a construção. Então, custo de reposição é uma métrica super usual e normalmente utiliza-se esses 3 componentes para chegar no custo de reposição. E custo de reposição é o nosso mantra na RBR. Sempre quando a gente vai comprar um prédio, seja esse prédio fora do ambiente da Bolsa ou esse prédio estando dentro de um fundo imobiliário que está listado em Bolsa, a gente vai fazer o nosso valuation muito embasado no custo de reposição. Esse é um pouco do DNA da casa da RBR. Perfeito. Obrigado, Franchuri. Então, o que a gente tem visto é que tem vários fundos imobiliários que estão negociando abaixo do custo de reposição. Então, para nós, faz muito mais sentido a gente comprar um ativo que está pronto, negocia na Bolsa, mais barato, que produzir um do zero. E não só todos esses insumos que o Franchuri falou, que você tem que somar para montar o custo de reposição, você tem uma variável aí que é risco. Qual que é o risco de desenvolvimento que você vai ter, qual que é o risco de aprovação que você vai ter. Então, nesse momento, a gente está vendo muita oportunidade de comprar fundos que já estão performados, ou seja, já está pronto, com gente trabalhando, já gerando renda. A gente tem um braço, que é o que o Franchuri falou no início, que é o braço de desenvolvimento, tá? Temos alguns projetos em desenvolvimento que não vão ser parados por conta disso, porque eles têm uma TIR muito elevada, e a gente entende que a região que a gente está atuando, a vacância é tão baixa que é difícil pensar numa queda de aluguel. Por exemplo, a gente tem um prédio quase ali em Faria Lima com Rebouças. É um prédio que a gente vai lançar, vai construir, que vai ser um desenvolvimento. E com uma TIR super elevada. Então, tem que casar muito bem essas duas coisas, tá? O que faz mais sentido? A gente desenvolver agora ou comprar na Bolsa? Eu acho que para a grande maioria dos investidores, comprar na Bolsa agora parece ser algo mais atrativo, tá? Mas, de novo, né, mesmo para a RBR, que é uma casa que atua, né, com um pouco de trade, de fundo imobiliário, o que você vai comprar, o que você vai vender, é sempre uma decisão baseada em fundamento. Né? Eu acho que o fundamento é o mantra aqui para tomar uma decisão de você investir ou não num fundo imobiliário. Às vezes o que está caro parece que, na nossa visão, pode ficar mais caro ainda, ou seja, a gente tem vontade de comprar, e às vezes o que tá barato, se você olhar fundamentos, infelizmente num momento de crise como esse, às vezes pode ficar mais barato ainda, né? Mas eu acho que tem que ser uma decisão embasada no fundamento, olhar o valor do tijolo. Perfeito. E até questionar, e aí o Daniel realmente já explicou para a gente, porque eventualmente
esse braço de desenvolvimento, sendo que o custo de reposição está cada vez mais baixo, poderia ser afetado, mas aí você já complementou que, por serem ativos muito valorizados em regiões nobres, eventualmente a TIR elevadíssima já compensa esse baixo custo de reposição, né, Daniel? Perfeito. São projetos não tão novos que a gente conseguiu negociar muito bem o preço do terreno, projetos pequenos e tem uma área bruta locável, né? A ABL na casa de 8 mil, 10 mil metros quadrados, então isso mitiga muito o risco de locação ao final da obra. Esses projetos a gente mantém em desenvolvimento e sem preocupação com o que vai acontecer no mercado lá fora, justamente pelo que você acabou de falar, que o fundamento da região ele é muito favorável. Se a gente pensar, por exemplo, na região da Faria Lima, a vacância lá é praticamente zero, tá? O máximo que você pode ter se uma empresa sair, você vai ter uma demanda de empresa enorme querendo entrar, porque tem muita demanda e pouca oferta. Então, depende muito da região que você está atuando, tá? Uma região que tem baixíssima oferta, mitiga muito essa crise que a gente está vendo no mundo como um todo. E o perfil das empresas que estão na Faria Lima são empresas, naturalmente, pela região, empresas que tenham mais solidez, vamos dizer assim. Perfeito, excelente. Trabalhando, continuam pagando aluguel, tá? Então é um pouco diferente até do que a gente está vendo com o shopping center nesse momento. Claro, perfeito. E aí, até agora, uma pergunta um pouco mais capciosa para vocês. Se a gente colocasse o coronavírus de lado, supondo que ele não existisse, a gente aqui no Brasil estaria num momento muito positivo de economia, né? Por que eu digo isso? Primeiro, porque a gente tem empresas que passaram por uma estrutura de custo revisada por estar em períodos intervencionistas de governos de esquerda, né? Então tiveram que fazer ali a lição de casa, tiveram que reduzir seus custos. Concomitantemente, a gente tem também o a Selic cada vez mais baixo, hoje é 3,75%, a despesa financeira dessas empresas cada vez mais barata, né? Então a gente sabe que, evidentemente, o lucro das empresas tende a crescer e a bolsa é fortemente atrelada ao lucro em si das empresas. Por que vocês acham que faz sentido a gente seguir e também olhar para fundos imobiliários e, eventualmente, não alocar ali a maior parcela em si em renda variável? Eu acho que, assim, a gente tem que ter parcimônia com o nosso portfólio, né? Esse momento atual é um momento que gera realmente desconforto e insegurança, o que pode acontecer. A economia vinha, como você estava falando, uma tendência muito positiva, as empresas enxugaram de tamanho, a gente olhando para o mercado imobiliário, a gente via a vacância despencando, tinham poucas novas ofertas vindo, e tem, na realidade, poucas novas ofertas vindo em regiões resilientes como São Paulo, por exemplo, ao longo dos próximos anos. Isso tudo acaba favorecendo aí a apreciação dos ativos. Então, eu entendo que tem que olhar com calma, tentar enxergar oportunidades muito óbvias, que é o que a RBR está fazendo. Não acho que o mercado imobiliário morreu, pelo contrário, a gente está vendo coisas muito baratas na bolsa de valores. Então, tem que olhar com calma, um olhar cuidadoso e comprar pensando sempre no médio e longo prazo, para a gente não ficar tão exposto aí ao que está acontecendo agora, por exemplo, porque eu imagino que tem muitos investidores que ficaram afugentados, eventualmente se fizeram de suas cotas aí, e a hora que o mercado retomar, esse negócio se recupera também naturalmente. Perfeito. Acho que eu não tenho nada para complementar, acho que tem que ter uma visão de longo prazo e, de novo, né? Sempre você tem que ter alguma mínima diversificação na carteira, né? Então, tem que escolher algumas classes de ativo aí, olhar um horizonte de 2, 3 anos, pelo menos, e acreditar em bons gestores, bons ativos, bons fundamentos, que acho que as duas classes tendem a ter uma retomada ao longo do tempo, né? O duro é saber... Não seria escolher um nem outro, né? Exatamente. Talvez unir os dois em longo prazo, né? Com certeza. Pedro, posso fazer uma provocação aqui? Porque eu fiquei pensando muito esses dias, né? Muito investidor alocou em fundo imobiliário, viu que o preço caiu e tal. Agora, você imagina o seguinte, vamos imaginar um cenário hipotético.
Se a gente pegasse os nossos investimentos, seja a casa própria que a gente mora, e seja um investimento que a gente fez num apartamento que está apostando na recuperação do mercado, imagina se isso tudo fosse precificado todos os dias na bolsa. O que teria acontecido? Tudo perdeu valor. Tudo perdeu valor. Não é só fundo imobiliário e ações. O imóvel que a gente está sentado agora perdeu valor. Nem que for em termos, nem que quando a gente estiver falando em termos, se a gente dolarizar esse negócio, perdeu o valor, entendeu? Então, como a gente não vê isso, eu não vejo meu apartamento aqui precificado na bolsa, então isso não me cria um pânico. Tá? Mas se eu chegasse no mercado e falar, vou vender meu apartamento, eu estou precisando de liquidez. Nossa, com certeza eu vou pagar muito menos. Tá? Então, eu acho que tudo perdeu valor e eu acho que a bolsa, essa é a beleza do fundo imobiliário. Quando o negócio perde tanta razão, você vai lá e escolhe bons fundos para comprar. Como agora, por exemplo, a gente está vendo vários fundos negociando abaixo do custo de reposição. Tá? Então, você não via isso desde 2016, 2017. Perfeito. Não, essa é uma análise que eu acho que a gente tem que sempre exercitar, até para todos os investidores que estão nos assistindo aí. Como o próprio Daniel falou, a gente tem um cenário em que tudo da economia realmente foi deteriorado, a nossa atividade econômica vai se deteriorar, só que eventualmente a gente não vê isso sendo precificado no dia a dia, né? Então a gente não tem essa noção de que certamente isso sofreu ali um impacto também. E aí, até para unir o que o Daniel falou, se a gente for avaliar hoje, a gente tem oportunidades excelentes de fundos imobiliários com lastro imobiliário em si super consolidado, super robusto, né, que a gente enxerga para longo prazo um crescimento muito grande. Então, é hora da gente conseguir ligar o alerta para escolher os melhores ativos para a gente colocar na carteira, né? E aí, até um estudo que eu estava vendo, Daniel, hoje tem diversos ativos com a receita ajustada em menos 40, 50, 60% de acordo com esse movimento da Bolsa. E não é algo razoável para a gente imaginar para esses fundos imobiliários, né, para esses ativos em si. Sim, perfeito. Acho que depende muito do segmento que a gente vai estar olhando, né? Por exemplo, shopping center, eu acho que vai ser um segmento que, infelizmente, no curto prazo vai sofrer mais juntamente com o hotel que os outros segmentos, porque o negócio não abre, os lojistas não vão pagar aluguel, até a gente já viu alguns shopping centers, os shopeiros, né, os donos do shopping center, falando que não vão cobrar aluguel ao longo dos próximos, pelo menos 1, 2 meses, então, naturalmente, a receita desse negócio vai despencar. O que eu acho que vai acontecer? O que a gente acha que vai acontecer? Alguns fundos vão segurar um pouco o provento no curto prazo. Aí chega no final do semestre, vê como é que está a posição de caixa e distribui esse provento. Outros segmentos vão sofrer menos. Por exemplo, a gente acha que laje corporativa e galpão logístico, claro que vai depender muito da região e da qualidade do locatário, eles vão sofrer menos que shopping center. Não acho que um prédio super bem locado numa região muito boa vai deixar de receber aluguel por muito tempo. Ou, quer dizer, não vai deixar de receber aluguel. E, no limite, nesse momento, até abre oportunidade para a gente, vamos supor que o locatário chega e fala, vamos negociar esse aluguel aqui. O que a gente vai fazer? Tá bom, a gente negocia. A gente vai esticar seu prazo também. Tá? Então, pode ser que tenha algumas coisas que vão ser até favoráveis ao dono do imóvel nesse momento. E aí, eu só queria fazer um contraponto aqui, que a gente está falando muito de imóvel físico. Mas vamos pegar, por exemplo, fundo imobiliário de papel. A gente está vendo vários fundos imobiliários de papéis negociando com desconto entre 15% e 20% do valor patrimonial. É como a gente fala no RBR, é a mesma coisa que você pagar R$80 por uma nota de 100. Se você carregar o ativo até o vencimento e dar uns 3, 4 anos, você vai ter R$100, não 80. Então, é uma grande oportunidade também para o investidor. Tá? Então, acho que tem que olhar caso a caso, segmento a segmento. Principalmente nos fundos de papel, tem que ter um olhar mais cuidadoso e tentar explodir a carteira, conversar com o gestor, entender papel por papel que tá lá, né? Dívida a dívida, um olhar cauteloso, cirúrgico. E, de novo, é o que o Daniel falou, num momento como esse é super normal renegociações acontecerem, seja do valor de um aluguel, de uma empresa que eventualmente vai passar necessidade, ou na renegociação de uma dívida, né? Excelente. Eu quero depois também entrar no detalhe de todos os setores aí do mercado imobiliário para a gente falar mais profundamente, mas eu queria começar também
com o setor logístico, né? A gente vem enxergando estudos que mostram que cada vez mais a nossa rede e estrutura de supply vai ser necessária e vai ser fomentada em momentos como esse, né? Porque, querendo ou não, é essencial que a gente tenha alimentos para suprir os mercados, que a gente tenha energia para a população, e, obviamente, tudo isso depende de uma movimentação nesse sentido. Vocês enxergam o setor de galpões logísticos também com uma forte tendência de crescimento? Perfeito, acho que essa pergunta é muito boa, viu, Pedro? Eu vou falar um pouco como é que é lá fora, tá? Nos Estados Unidos, eu acho que aqui vai estar pelo menos alguma proporção com o que acontece lá fora. Galpão logístico lá fora, que eles chamam de warehouse, é o segmento que negocia o maior prêmio em relação junto com o multifamily, a qualquer outro segmento. O que eu quero dizer com isso? O negócio é tão resiliente lá fora e tem uma demanda tão grande de e-commerce que a vacância é super, super baixa. No Brasil, isso ainda não aconteceu, tá? A gente acha que galpões logísticos muito próximos a grandes metrópoles, que eles chamam de muito last one mile, esses terrenos vão se valorizar muito. Tá? Então, acho que a tendência é, com o e-commerce crescendo, o galpão vai também acompanhando. Então, o que aconteceu lá fora, basicamente, se eu for fazer uma brincadeira aqui, os investidores de galpão, de warehouse, eles ganharam market share do shopping center lá fora. Tem uma dinâmica diferente. Porque as pessoas lá fora não vão no shopping, então elas compram tudo pela internet. Isso acabou... Haja visto o crescimento da Amazon, né? Haja visto o crescimento da Amazon. Então, isso impulsionou muito no mercado de galpão logístico. Aqui, a gente acha que isso vai acontecer, mas uma velocidade menor, tá? Tem muitos locais que a vacância ainda é muito elevada. E tem uma questão cultural também, né, Dani? E tem uma questão cultural. Lá fora o shopping tem uma questão... que o shopping lá fora é muito diferente daqui, mas tem uma questão cultural muito relevante. Mas acho que galpão, com o passar do tempo, principalmente aqueles galpões em regiões muito próximas à capital, vão valorizar. Quer comentar um pouco, Bruno, dessa questão cultural? Talvez, imagino que você ia citar que o brasileiro também gosta ainda de ir para o shopping, não sei se era algo nesse sentido. É nesse sentido, eu acho que o shopping aqui no Brasil, ele tem muito a função de entretenimento, né? Virou um lugar de lazer, onde as pessoas, além de ir às compras, elas vão no cinema, restaurante. Então, uma dinâmica totalmente diferente dos Estados Unidos, né? Perfeito. Legal. E os shoppings aqui são bem localizados, né? Regiões muito adensadas, lá são mais afastados. Então, naturalmente, também muda essa dinâmica. Excelente, excelente. E aí agora, aprofundando na vertente de shopping em si, que a gente acabou já entrando automaticamente, se a gente for olhar, shopping center, hoje, como vocês bem disseram no Brasil, é algo ainda muito estruturado, né? Diversas empresas e diversos fundos long only ainda apostam em Iguatemi e ativos nesse sentido, porque ainda é um aspecto resiliente aqui do Brasil, por mais que, claro, a crise possa atrapalhar. Em resumo da ópera, vocês acham que, por toda essa resiliência de shoppings do Brasil, o governo eventualmente pode apoiar, em termos econômicos, até por ser um setor de tanto emprego, de tanta geração de emprego? É uma pergunta difícil de responder. Eu acho que o governo pode ajudar. Agora, claro que se você tem um chopeiro que ele tem um balanço muito forte, ele aguenta muito bem uma crise, eu acho que a propensão do governo em ajudar, ela diminui, tá? Mas não descartaria isso, não. Eu acho que os shopping centers estão tendo um super cuidado com o seu lojista. Ele sabe que se apertar o cara para pagar o aluguel no final do dia, esse cara vai quebrar e ele vai ter uma loja vaga, né, um espaço vago no shopping center. Então, é um tough call de falar, putz, eu não sei o que o Bruno pode falar também, mas acho que cravar o que o governo vai fazer com o shopping, talvez postergar imposto, entendeu? Fazer alguma redução, mas... Exato, um setor extremamente consolidado, né? Grandes empresas extremamente capitalizadas com caixa. Eu acho que, por hora, o governo vai muito monitorar o que esses caras estão fazendo agora, né? Muitos dos grandes gigantes já
cortaram o aluguel, levaram o aluguel a zero, não vão cobrar aluguel, e estão fazendo uma gestão ativa na intenção de diminuir o custo condominial em pelo menos 10%, de modo que o lojista pague pelo menos o condomínio, que os chopeiros alegam ser que é custo fixo deles, né? Não é dinheiro deles, né? Ou seja, teoricamente eles não estão ganhando nada nesse momento de crise, né? Eles estão só pagando os custos fixos, que é energia, que é absurdo, segurança, e aí vai, né? Mas difícil ver o governo indo especificamente para o setor de shopping, fazendo algum movimento. Eu não me atrevo a dizer nada aqui, sendo super sincero. Claro, até porque o governo está eventualmente tentando apoiar alguns setores em si, isentar imposto de, obviamente, algumas vertentes, mas a gente sabe que o quadro fiscal do Brasil também não é saudável a ponto de sair, obviamente, dando dinheiro e isentando e dando incentivo fiscal, né? Então, eu acho que até seria um cobertor curto em termos de tentar ajudar, mas também não deixar o país quebrar de modo fiscal, que a gente esteve perto nesses últimos anos, né? Eu acho que o governo vai estar mais preocupado em ajudar aquela população que tem chance de perder o emprego do que o setor de shopping center aí, que tem um monte de chopeiro que tem balanço para aguentar uma crise longa, entendeu? Então, excelente. Vamos agora, então, para a vertente de CRI, né? Então, para fundo de papel. A gente vê nesse cenário, claro, diversos CRIs muito descontados e muito aquém do que a gente, de fato, tem como valor deles, né? Vocês enxergam isso também? Como que é a posição da RBR? Muito. A gente enxerga... tem fundo de papel negociando aí 15%, 20% de desconto sobre o valor patrimonial, que é mais ou menos o que eu falei aqui anteriormente, que a RBR comenta internamente. Pô, a mesma coisa se pagar R$80 por uma nota de 100, né? Você carregar todos os títulos até o vencimento, você vai ganhar dinheiro. E a gente tem rodado vários cenários, o Guilherme Antunes tem feito, que é nosso sócio que cuida da parte de crédito imobiliário, tem feito um trabalho brilhante, excepcional. A gente está assim, super feliz e tentar identificar que tipo de operações pode ter problema e como a gente pode antecipar isso. O que eu posso dizer, eu não sei se o relatório já saiu, Franciulli, que ele ia publicar sobre risco do high grade. Ainda não. Eu posso dizer que a gente aguenta muito bem essa crise, tá? No final do dia, se der tudo muito errado, a gente pode acabar tendo que executar uma laje na Faria Lima, por exemplo. A gente tem alienação daquele ativo, se não pagarem nós. Então, pode ser que a gente ganhe até mais dinheiro no final do dia. E não só isso, a gente tem aproveitado e renegociado taxas, né? Quem está precisando, eventualmente, juros a gente não vai deixar de cobrar, talvez a amortização da dívida a gente pode postergar, mas vai ter negociação, tá bom? A gente caso a caso, né? Vai ser caso a caso. A gente isenta a amortização durante um tempo, estica isso aqui, mas a gente vai lá e vai pedir uma taxa maior também, entendeu? Então, acho que estamos bem defendidos. O investidor que quer investir em fundos de papel, eu acho que é muito importante olhar para a gestora, qual é a qualidade do CRI que está lá dentro, quão pulverizado ele qual que é o LTV da carteira, né? Qual que é o loan to value, qual que é a garantia daquele CRI, qual que é o prazo médio daquela carteira, qual que é a taxa que aquele fundo te oferece de rentabilidade no final do dia. Então, acho que tem muita oportunidade que a gente está vendo aí. É um veículo que a gente acha conservador, tá? Por mais que o cenário não seja tão bom. Só complementando, eu acho que tão importante quanto você comprar você fazer a aquisição de um bom CRI, com uma boa taxa, é você estudar a gestora de modo se ela tem uma equipe robusta para fazer o acompanhamento desses papéis, né? Porque o mercado de crédito é um mercado que, com crise ou sem crise, é natural que empresas elas possam passar por momentos mais difíceis, né? E se você empresta dinheiro para essa empresa, você tem que ter suporte para acompanhar essa empresa no dia a dia dela, no mês a mês, para conseguir antecipar possíveis problemas que possam acontecer ao longo da duração
da dívida que você está emprestando para ela. O que eu quero dizer com isso? Falando especificamente da RBR, né? Ao longo do 2019, a gente investimos muito na equipe de acompanhamento. Hoje são 4 pessoas focadas 100% em acompanhamento. E a gente visita mensalmente todas as operações. Já vínhamos visitando antes da crise e refinamos, apertamos ainda mais o parafuso agora nesse momento de crise. De novo, é normal que alguma empresa possa ter algum soluço, mas faz parte da gestora ter esse expertise de acompanhamento e o expertise no momento de formalização das garantias e no desenho da dívida que você faz. Você tem uma garantia bem amarrada, você tem um sobrecolateral, você tem uma gordura, o teu ativo real que você pegou em garantia tem um valor de mercado real, né? Você vai conseguir executar esse ativo mesmo. Você ter, em algumas operações, o que eles chamam de fundo de reserva, que é um fundo que fica à parte, quem fica administrando essa conta é a própria securitizadora, né? E essa conta esse fundo ele fica lá de reserva, como o próprio nome diz. Se der algum problema de algum soluço, esse fundo ele consegue comportar aí alguns meses. Então, tudo isso faz parte dessa inteligência e tudo isso deve ser levado em conta no momento de você comprar um fundo de papel nesse momento de estresse de mercado, porque uma coisa é certa, as empresas vão precisar de algum fôlego, né? É natural. Claro, excelente. E aí, até reforçando para o pessoal que está nos assistindo, quanto mais vocês puderem divulgar, quanto mais vocês puderem passar para o colega, acho que certamente fomentar esse trabalho de geração de conteúdo que a gente está fazendo aqui com o pessoal da RBR é essencial, até para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas para a gente passar conteúdo e informação que nesse momento se mostra tão necessário. E aí, até voltando aqui para as perguntas do pessoal, Daniel e Bruno, o pessoal me perguntou aqui, Pedro, ainda não ficou claro para mim por que seria melhor investir em fundo imobiliário do que no imóvel em si. Se vocês puderem até reforçar esse ponto, acho que é legal para o pessoal aqui. Essa pergunta eu deixo para o Dani responder, vai, que ele gosta. Beleza, vamos lá. Antes de eu responder a pergunta, eu queria também falar para os investidores que estão nos assistindo para acessar as nossas mídias sociais. A IBR está muito ativa nesse momento, passando informações, divulgando o que está acontecendo com os nossos fundos. Quem quiser nos seguir no Instagram, o nosso nome lá é rbr.asset. Então, só também fazendo aqui o marketing da RBR, tá bom? Vocês me permitem. Com relação à pergunta, imóvel físico ou fundo imobiliário, tá? Nesse momento, como eu falei, a gente está vendo muito fundo imobiliário que está descontado em relação ao custo de posição. Então, isso por si só já é um bom fundamento para você preferir o fundo imobiliário. Além disso, a gente tem diversas vantagens, né? Vamos lá, fundo imobiliário ele tem mais liquidez, fundo imobiliário ele é mais diversificado, ou seja, você pode ter um fundo que tem diversas lajes corporativas com diversos locatários. Se um locatário sair no final do dia, o impacto que você vai ter no recebimento de aluguel ele é muito pequeno. Fundo imobiliário ele é isento de IR. No rendimento. No rendimento. Então, se você tem um imóvel, um apartamento ou alguma sala comercial que você detém, independente da estrutura que você detenha isso, seja uma empresa patrimonial, quando a empresa que tá pagando o aluguel lá para você vai recolher o imposto de renda sobre isso, né? Se é um fundo imobiliário que detém esse imóvel, quando a empresa paga o aluguel para esse fundo devolve aos cotistas de maneira isenta. Então, você não tem imposto de renda sobre o rendimento no fundo imobiliário. Você tem uma gestão ativa, né? Você está delegando para que um gestor faça a gestão ativa de saber quais são os imóveis para se comprar naquele determinado momento. Esse gestor está olhando para frente, ele está olhando para onde a cidade está se movendo. Então, às vezes, num espaço curto de tempo, e curto, quando eu falo 5, 10 anos, o que era muito bom, você tem um imóvel em determinada região, a cidade começou a se mover, ela foi para tal local, esse
essa localização passou a ser não tão boa assim. E você deveria ter conseguido reciclar esse portfólio, né? Então são diversos fatores aí, Dani, pode complementar. Estou adicionando aqui mais algumas coisas que eu acho que são importantes. Então, assim, um fundo imobiliário, com R$100, você já pode ser um proprietário, fracionado de um ativo, tá? Vamos supor que você fala, eu quero investir R$1 milhão. Nossa, você vai conseguir comprar um monte de fundo, um monte de ativo pelo Brasil inteiro. Se você comprar um imóvel físico, por exemplo, além de você estar concentrado num único imóvel físico, imagina o seguinte, eu quero vender esse imóvel. Você não consegue cortar ele na metade. Fundo imobiliário, você pode falar, vou vender 10% do que eu tenho de patrimônio em fundo imobiliário, em 3 dias o dinheiro está na sua conta. Então, tem, assim, muitas e muitas vantagens. Vejo pouquíssimas desvantagens. O que é desvantagem para fundo imobiliário versus papel? Para não falar que estou puxando a sardinha aqui. Se você quiser comprar uma casa na praia, você vai comprar. Você não vai achar um fundo imobiliário, estou exagerando, mas você não vai achar um fundo imobiliário que compre casas na praia, entendeu? Então, querendo ou não, imóvel físico você vai conseguir ter uma pluralidade muito maior do que um fundo imobiliário. Você vai fazer a gestão daquele ativo, você vai alocar para quem você quiser, quando você quiser. Tem vantagem também imóvel físico, mas eu acho que no big picture, o fundo imobiliário ele é bem mais atrativo do que imóvel físico. Para investimento. Excelente. Excelente. E aí também aqui tratando de outra pergunta. Pedro, mas por que RBR? Tem diversos fundos imobiliários também descontados na própria plataforma. Como vocês enxergam? Acho que aqui o que o pessoal quis passar por que a gente deve, enfim, investir na RBR? Claro, vocês citaram diversos diferenciais, mas um momento legal de vender o peixe também, pessoal. Você quer responder ou respondeu, Francis? Posso responder. A gente tem uma empresa hoje que eu acho que o grande diferencial da RBR é justamente o nosso foco de atuação. A gente não faz outra coisa a não ser analisar investimentos imobiliários e fazer gestão de ativos imobiliários dentro da RBR. São 30 pessoas que pensam, falam e respiram 24 horas sobre investimentos imobiliários. Nós temos uma empresa hoje composta por profissionais que a maioria deles foram profissionais que fizeram um move do mercado imobiliário, do mercado da economia real, dentro de incorporadoras, fazendo incorporação, que na nossa opinião é o que se há de mais complicado em investimentos imobiliários, por a gente estar no Brasil, comprar um terreno, aprovar esse terreno na prefeitura, construir esse prédio, entregar esse prédio. Isso vai demorar, no melhor dos casos, 3, 4 anos, e você tem que torcer para que depois de 3, 4 anos o cenário do Brasil que você modelou aqui naquela hora é o mesmo, né? Você acertou. Claro. Então, nós somos um time focado, são profissionais que vieram do setor imobiliário e fizeram move para esse mercado de capital. Então, a gente tem um DNA muito forte de tijolo, um DNA muito forte de valor das coisas, né? De conseguir mensurar exatamente por quanto eu estou comprando aquele ativo naquele momento e quanto de fato esse ativo vale, na nossa opinião. Porque às vezes a gente se deparou muito com isso agora, né? Dezembro, janeiro, fundo imobiliário estava muito esticado, né? Tinha fundo que a gente olhava lá e estava, eu gosto desse fundo, mas compro ele hoje? Eu acho que o valor do tijolo aí chegou no limite, né? Então, são essas pequenos detalhes, essas coisas que eu acho que fazem com que a RBR seja uma das gestoras que se destacam nesse momento. Mas por que comprar o fundo da RBR e não comprar o fundo da outra gestora, XPTO? A gente é parceiro de todas as gestoras, a gente, graças a Deus, enxerga que a indústria de fundos imobiliários está se transformando muito, 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 muito. Muitas casas profissionais de extrema qualidade estão aparecendo e são parceiras nossas e a gente troca figurinha. Então, assim, não estou falando para comprar só fundo RBR, compra fundo RBR, que eu garanto que a gente vai fazer o máximo de máximo comprometimento possível, mas dentro da RBR a gente compra fundos de outros gestores no nosso FOF, no nosso fundo multi-estratégia, né?
Então... Tá todo mundo interligado ali, né? Tá todo mundo interligado, graças a Deus o mercado está se desenvolvendo, está com cada vez mais informação, mais transparência, os gestores conversam, trocam figurinha, trocam informação, trocam inteligência. Então, é isso. E acho que, por último, eu acho que não poderia deixar de falar, e agora aproveitando que eu estou puxando a sardinha aqui para de relação com o investidor, eu acho que a RBR se destaca também na questão da transparência e comunicação com o mercado. A gente valoriza demais isso aqui que a gente está fazendo agora com você aqui, Pedro, esse espaço que vocês nos concederam. A gente procura fazer um relatório extremamente completo, extremamente didático. A gente se abre para o mercado. O que eu recebo de e-mail de investidores que, li o relatório, gostei, mas eu acho que poderia ter alguma coisa aqui naquele gráfico, tal. A gente leva para comitê e fala, é legal, quantos ajustes finos a gente fez nos relatórios mensais que foram oriundos de sugestões de investidores. A gente faz webcasts trimestrais, onde todo gestor de cada fundo fala com o mercado. A gente agora, nesse momento de crise, a gente está aprendendo um monte de coisa, né? A gente vai agora começar a fazer semanalmente um canal no nosso Instagram, que é o rbr.asset, toda quarta-feira, 5h30 da tarde, vamos se abrir para o mercado. A gente tem relacionamento com todos os alocadores, próximo, fala no WhatsApp com esses caras, à disposição para fazer lives com esses caras, e é isso, né? A empresa está com um tamanho muito legal, a gente, pelo tamanho, acaba sendo um hub de negócio, então ouso a dizer que praticamente tudo que rola no mercado imobiliário, no mercado de capitais, de fundos imobiliários, passa pela mão da RBR. Então a gente está, graças a Deus, isso foi sempre o nosso sonho, ser uma casa em excelência em investimentos imobiliários e que pudesse estar muito, muito próxima do investidor final na ponta. Acho que eu me estendi um pouco, mas... Só 10 segundos aqui, 10 segundos. A RBR, que eu acho que é importante, que é independente, tem uma cultura muito forte de partnership, todos os sócios investem em todos os veículos, a gente oferece desde fundo de tijolo até fundo de crédito, a gente é como se fosse um one-stop shop. Assim como a XP oferece diversos fundos, a gente, do mercado inteiro, a gente oferece diversos fundos, diversas opções dentro do mercado imobiliário, tá? Só para acrescentar aqui também. Excelente. A XP, como é um shopping do mercado financeiro e vocês um shopping do próprio setor imobiliário. Perfeito. Gente, queria agradecer muitíssimo tanto o Bruno como o Daniel. Obviamente, a gente conversar com os especialistas, a gente conversar com quem de fato entende muito e está lá no dia a dia, é excepcional para todo o público. Em relação aos investidores, quero agradecer muitíssimo a presença de todos, a participação de todos. Claro, a gente acaba tentando fazer aqui um compacto de todas as perguntas, eventualmente as que não foram respondidas também a gente pode estender para o próximo horário, mas queria deixar aqui mais o agradecimento de fato a todo mundo, pedir novamente para quem estiver assistindo, deixar ali o like, se inscrever no canal, obviamente com o pessoal da RBR a mesma coisa, pode visitar a página, enfim, a gente está aqui obviamente para gerar conteúdo, obviamente para tentar auxiliar nesse momento tão difícil. E aí, para finalizar a live, a atitude do nosso CEO de doar R$25 mil, obviamente para a gente comprar cestas básicas e oferecer para quem tem maior necessidade nesse momento. Atitudes como essa, atitudes como espalhar o conteúdo se mostram cada vez mais legais, cada vez mais, de fato, essenciais para o nosso dia a dia, que está um pouco diferente atualmente. Novamente, muitíssimo obrigado a todos. Daniel, Bruno, contem conosco com o que precisar também, tá bom? Obrigado, Pedro. Prazer enorme. Peço desculpas aí se a gente não conseguiu atender a todas as perguntas e obrigado pela parceria aí e o convite da XP. Obrigado, forte abraço, Pedro. Pessoal. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau.